Aqui no Brasil, vale a pena termos ETFs em nossa carteira numa estratégia de investimento para a construção de renda passiva? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje, então acompanhe esse nosso conteúdo até o final. Vem comigo! Olá, meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso, e aqui você irá encontrar um conteúdo de qualidade sobre investimento a longo prazo em ações e fundos imobiliários para a construção de renda passiva. Vamos então ao assunto de hoje. ETFs. Vale a pena ter esse tipo de ativo em nossa carteira numa estratégia focada para a construção de renda passiva? E a resposta é um sonoro não. E eu vou lhe explicar ao longo desse vídeo todos os motivos para chegarmos a esta conclusão. Mas antes disso, vamos relembrar o que são os ETFs. Os ETFs nada mais são do que fundos de investimento que têm como estratégia, como objetivo, acompanharem determinado índice de mercado ou benchmark. Aqui no Brasil, o principal índice de nossa bolsa de valores é o Ibovespa, que nada mais é do que uma carteira teórica de ações composta pelas empresas com maior volume de negociação de nossa B3. Essa carteira teórica tem a sua composição periodicamente revisada, vigorando de janeiro a abril, de maio a agosto e de setembro a dezembro. No primeiro mês de cada um desses períodos, a composição dessa carteira, como eu disse, é revisada. Algumas ações são retiradas desta composição, que não tiveram um bom desempenho, e são substituídas por ações de outras companhias que tiveram um melhor desempenho e que possuem um alto nível de negociação em nossa bolsa de valores. Agora, não confunda Ibovespa com o BOVA11. O Ibovespa, como eu disse, é um índice de mercado. Já o BOVA11 é um ETF que replica o desempenho desse índice. Demos aqui o exemplo do ETF BOVA11, que replica o desempenho do nosso principal índice da Bolsa de Valores, que, como dissemos, tem em sua composição as principais ações da nossa B3. Mas temos também ETFs que replicam o IFIX, que é o índice de desempenho dos fundos imobiliários, como é o caso do XFIX11, um ETF criado em novembro de 2020 pela XP. Os ETFs são ativos muito utilizados por investidores que optam por uma estratégia passiva de investimento, pois ao comprar a cota de um ETF, você está aplicando o seu dinheiro num ativo pulverizado, onde nós temos ali diversas ações. Teoricamente, num investimento mais seguro do que a estratégia ativa de alocação, onde você escolhe pontualmente as suas próprias ações e os seus próprios fundos imobiliários. Mas apesar dessas vantagens, fica então um questionamento: vale a pena termos esses ativos em nossa carteira quando adotamos uma estratégia focada na construção de renda passiva? E como dissemos, não, por uma questão muito simples. Os ETFs aqui no Brasil, eles não pagam dividendos aos seus cotistas, ou seja, você não consegue gerar renda passiva investindo em ETF. Mas por que os ETFs aqui no Brasil não pagam dividendos? Porque o eventual pagamento de dividendos pelos ETFs, eles não estariam isentos do pagamento do imposto de renda. Por isso, os gestores dos ETFs convencionaram o não pagamento desses dividendos, que são pagos pelas ações e pelos fundos imobiliários que compõem a carteira desses ETFs. Eles optam em pegar esse dinheiro, esses dividendos, e reinvestirem no fundo, fazendo a aquisição de novas ações e de novos fundos imobiliários, ao invés de distribuir esses dividendos aos seus cotistas. Mas, Miguel, isso não é bom para os cotistas? Afinal de contas, o reinvestimento desses dividendos no fundo irá aumentar o patrimônio desse ETF. De fato, o problema com essa estratégia é que o cotista perde a oportunidade de ter uma renda passiva com seus ETFs. E a única forma dele usufruir desse patrimônio é literalmente vendendo as suas cotas. E é aí que vem a questão. A venda de cotas de ETFs com lucro em qualquer valor
está passível da incidência do imposto de renda na alíquota de 15% sobre esse ganho de capital, sobre esse lucro. Nós não temos nenhuma faixa de isenção para vendas de ETFs, como nós temos no caso das ações. Lembrando que nas ações nós temos uma faixa de isenção de até R$20 mil de venda no mês. Então, se você vender até R$20 mil em ações com lucro no mesmo mês, você não paga nada de imposto de renda, ao contrário dos ETFs. Então, para que você possa entender melhor essa questão, vamos a um exemplo. Imagine um investidor que passe 10 anos investindo no mesmo ETF. E após esse período, querendo usufruir deste patrimônio acumulado, ele começa a vender gradualmente as suas cotas, sofrendo então a incidência do imposto de renda na alíquota de 15% sobre o lucro. Se ao longo desse período de 10 anos este investidor tivesse recebido os dividendos equivalentes às cotas que ele possuía em sua carteira, ele não teria sofrido sobre esse dinheiro, sobre os dividendos recebidos, a incidência do imposto de renda. Por isso que afirmo que os ETFs não são ativos alinhados com a estratégia de investimento para a construção de renda passiva, pois, literalmente, os ETFs não lhe trarão renda passiva, mas apenas ganho de capital, sujeito à incidência do imposto de renda na alíquota de 15% em cima de qualquer valor vendido com lucro. Razão pela qual, se você deseja construir renda passiva investindo a longo prazo na Bolsa de Valores, sem dúvida alguma, os melhores ativos são ações e fundos imobiliários, pois nas ações você também encontrará ativos com potencial de valorização ao longo do tempo, ativos com potencial para lhe trazer ganho de capital, além da possibilidade de você receber dividendos pagos por esses ativos ao longo do tempo. E no caso dos fundos imobiliários, você terá a vantagem de ter ativos com uma recorrência mensal no pagamento de dividendos. Miguel, então você está dizendo que não vale a pena ter ETFs em nossa carteira? Não. O que eu estou dizendo para você é que os ETFs, eles não casam com uma estratégia de construção de renda passiva pelo simples fato dos ETFs não pagarem dividendos. Mas sim, os ETFs são ativos excelentes. Todavia, se o seu objetivo é construção de renda passiva, principalmente se você está começando agora a estruturar a sua carteira, não vejo sentido nenhum em você alocar esse ativo em seu portfólio. Agora, se você tem uma estratégia mais abrangente, ou mesmo que você siga uma estratégia focada na construção de dividendos e já tenha uma carteira mais estruturada e deseja investir nesse ativo levando em conta o fator risco-retorno, sim, o ETF é um bom ativo para que você possa ter uma diversificação em seu portfólio. Particularmente, eu opto por uma estratégia mais ativa de investimento, escolhendo pontualmente as minhas ações e os meus fundos imobiliários focado na construção de renda passiva. E se você deseja dar início a uma carteira mista em ações e fundos imobiliários para a construção de renda passiva, para que você tenha uma nova fonte de renda em sua vida, com o dinheiro trabalhando para você, ao invés de você passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro, nós vamos deixar na descrição desse vídeo, bem como fixado no primeiro comentário, o link do nosso treinamento Minha Renda Passiva, onde nós ensinamos, através do método que nós criamos e patenteamos, a bússola patrimonial multissetor, a construir renda passiva investindo a longo prazo em ações e fundos imobiliários. Eu aguardo você. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, coloque aqui embaixo os seus comentários e as suas dúvidas, eu terei o maior prazer em esclarecê-las. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.